No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, nós temos o relato do cego de Betsaida. Eu vou ler esse texto. Já botei o olho aqui no relógio, fique tranquilo, que a gente vai até no máximo 8h30. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Vamos meditar nesse texto? Vamos meditar neste texto do cego de Betsaida. Eu tive a oportunidade de visitar o sítio arqueológico de Corazim e Betsaida, quando a gente esteve fazendo um curso de arqueologia bíblica lá em Israel. Eu, Eunice e o Carlito, né, Carlito? Lembra do sítio arqueológico? Muito bem. E aí, quando a gente chegou, fomos até esse lugar, nesse sítio arqueológico de Corazim e Betsaida. Então, os arqueólogos, eles descobriram, identificaram aquele lugar. E a gente viu um pequeno vilarejo, claro, só pedras, né? E eles vão marcando, fazem as escavações e ele vai mostrando, ó, isso aqui era uma casa, era um modelo de residência, aqui era uma aldeia. A gente descobriu em pedras e a identificação do lugar com o nome Corazim e Betsaida. Então, são dois vilarejos próximos, já na parte norte, quando o rio Jordão vai desembocar no Mar da Galileia. Então, naquela região, no alto, está ali aqueles dois vilarejos. Não sobrou muita coisa daquelas aldeias, daqueles lugares. E é interessante que, nessa visita, o arqueólogo, o professor lá orientando, ele não é evangélico, mas ele citou o texto de Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, Mateus 11, de 20 a 24, quando Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos milagres que foram realizados aqui, eles teriam se arrependido, mas sobre vocês terá muito mais rigor no juízo, no julgamento final. Aí ele cita as cidades, né, de Tiro e Sidom, que são duas cidades do Líbano. Então ele fala de cidades do Líbano, e o Líbano era
inimigo de Israel, como infelizmente é até hoje. Então, o Líbano, a capital é Beirute, mas essas cidades aqui citadas na Bíblia, elas estão lá. Elas ganharam um novo nome. Essa cidade de Tiro, ela é chamada de Sur. Então está lá naquelas regiões do Líbano, vizinho a Israel, e eles são um problema para Israel. Então Jesus, ele chega naquela aldeia e encontra aquele cego. As pessoas pedem para que ele cure o cego, ele tira o cego da aldeia, faz o milagre acontecer e depois diz: não volte para aquela aldeia. Para Betsaida. Betsaida, no aramaico, significa casa do peixe. E foi lá onde nasceram Pedro e André, Tiago e João, e depois eles vão se mudar para Cafarnaum, que é outra cidade onde a gente visitou também. Cafarnaum é uma cidade muito visitada hoje pelos turistas, e as edificações ali dos dias de Jesus, elas foram preservadas, foram descobertas de uma forma impressionante. Cafarnaum foi aquela cidade que Jesus escolheu estrategicamente para morar, depois que ele sai de Nazaré. E ali, junto com os discípulos, e Pedro, André, Tiago e João, eles optam por aquela cidade, porque ali tinha uma estrada que foi construída por Roma. E era uma estrada de grande comércio. Inclusive, era ali também que tinha um posto de cobrança de impostos. E foi ali o episódio em que eles pagaram o imposto, tirando a moeda da boca do peixe. Então, aquela região toda ali, ela é de uma riqueza. Até hoje a arqueologia trabalha e vai descobrindo mais e mais coisas. Então a gente tem a Bíblia nos mostrando, nos relatando isso, e quando a gente vai para a arqueologia, a gente encontra o fundamento, a base para tudo isso. Então aquelas cidades, elas existiam, eram pequenas aldeias. Então não dá para a gente imaginar como uma cidade. Imagine uma pequena aldeia de pescadores. Então não era nada grande. Então toda aquela região era uma região que era formada por pequenas aldeias, cidadezinhas, e um grupo pequeno que morava ali. Às vezes uma família, duas famílias que se multiplicavam ali, eles viviam em comunidade. E ali tinha uma aldeia, Betsaida. E a gente vai lendo esse relato aqui de Marcos e mostrando essa cura, e a gente observa que há algo diferente nessa cura que Jesus realizou. Jesus curou muitos cegos. O cego de Jericó, então, o cego que ele mandou se lavar lá no tanque de Siloé, o que mais? Quantos cegos você vai lembrando aí que Jesus já curou? Está lá na Bíblia. Pois é, eu pesquisei e são 7 ou 6, contando com 2 em Jericó, segundo o relato de Mateus. Mas nesse caso é diferente. Ele vai cuspir nos olhos, usar saliva, coisa muito estranha. Então nem dava para fazer isso hoje. Então, imagine, cuspir no olho de alguém para a pessoa ser curada. Então seria muito estranho. Pois é, e Jesus não estava nem aí para essa estranheza. Mas aí um fato curioso é que Jesus tira aquele cego da aldeia para curá-lo. E Jesus faz uma cura em 2 tentativas. Os teólogos dizem que 2 tentativas significa que tem cura que Deus faz imediata e tem cura que vai sendo um processo. Tudo bem, eu creio que isso é possível, mas se Jesus quiser, ele faz isso de uma vez. Aquele cego, ele tinha alguns problemas, algumas dificuldades, por isso que o milagre não aconteceu de vez. É isso que nós entendemos lendo o texto. E aí vamos ver o que a gente aprende aqui nesse texto hoje. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto, que se a gente quer
esse milagre de Deus, a gente tem que sair de Betsaida. Então, saia de Betsaida. O que isso significa? O texto diz em Marcos 8, verso 23, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Por que ele fez isso? Jesus já tinha falado da situação daquela aldeia, daqueles moradores. Eles eram piores do que os inimigos de Israel, que eram os libaneses, ou os que moravam em Tiro e em Sidom. Então, eles eram difíceis de serem administrados, vamos dizer assim. E Betsaida, nos dias de Jesus, então se caracterizava por uma aldeia incrédula. Então, o que Jesus estava dizendo é: saia da incredulidade. Saia de Betsaida. Saia da incredulidade. A incredulidade é um grande problema a ser resolvido por cada um de nós. A gente vive entre o crer e o não crer. A gente vive momentos de eu creio e a gente vive momentos de eu já não creio tanto. E nós temos que nos decidir, e o que Jesus espera da gente é que a gente caminhe em fé, crendo. Nós não podemos ficar escorregando entre o caminho da fé e da incredulidade. Sair de Betsaida é sair da incredulidade, porque a incredulidade, ela é contagiosa. Um ambiente regado à fé, a testemunhos de milagres, só vai atrair mais milagres ainda. Você já observou como as igrejas, e eu vou citar aqui a Igreja Universal, a Igreja, que mais? Do Mundial do Poder de Deus, a igreja, elas vivem procurando testemunho. Vocês já observaram? Aí passa no rádio, passa na televisão e vai buscando testemunho. A gente não entende bem por que aquele exagero de buscar tanto testemunho. Mas quando a gente olha para esse texto, aí a gente vai compreender. O propósito é gerar um ambiente de milagre. Milagre atrai milagre. A fé atrai mais milagres. Então nós temos que fugir da incredulidade, porque ela é contagiante. Se você chega para contar do seu testemunho com muita fé para uma pessoa incrédula, ela vai se amarrar e ela vai comprometer o seu testemunho e vai começar a questionar o seu testemunho. E se você não tem segurança, aí você começa a dizer: eu acho que é mesmo. Então imagina, eu fui curado, cheguei no culto, eu estava com uma dor na coluna, Aí a pessoa diz: mas uma dor, ela vem e vai. Isso não quer dizer que é um milagre. Aí você começa a perder a sua fé. Aí você começa a ser contagiado pela incredulidade. Então, e eu falo isso, e você não precisa ir muito longe para ser contaminado na sua fé, ser contagiado pela incredulidade, porque muitas vezes o incrédulo está sentado do nosso lado, ele não consegue crer. Jesus estava naquela aldeia e Jesus já conhecia o coração daquele povo. Jesus já sabia que aquele povo estava contaminado pela incredulidade. E por mais que Jesus se esforçasse para fazer milagres naquele vilarejo, naquela aldeia, por mais sinais que Jesus mostrasse ali, aquele povo continuava incrédulo. Porque a fé é uma decisão. Você decide
crer, ou você decide não crer. Você é livre para isso. Tem pessoas que conseguem quebrar essa resistência da incredulidade e passa a viver pela fé e começa a contemplar milagres. Mas tem outros que não conseguem romper isso. Os milagres acontecem na vida dele mesmo, mas ele não consegue enxergar aquilo como um milagre. E acha que não, isso é coisa normal, não, isso é natural, isso foi sorte. E por aí vai. Por isso que Jesus queria tirar aquele cego da aldeia, porque aquela aldeia estava contaminada pela incredulidade, e a incredulidade é contagiante. Então saia da incredulidade para não ser contaminado. Saia da incredulidade, pois ela é pessimista. Todo incrédulo é pessimista. Sabia disso? Todo incrédulo vive um pessimismo. Todo aquele que tem fé vive uma vida de otimismo. Ele crê no milagre, ele crê no sobrenatural, ele é capaz de vencer lutas, desafios, dificuldades, ele é capaz de passar por provações, por situações, porque a fé dele faz com que ele avance. Enquanto que outros, pela sua incredulidade, mergulham num pessimismo e a sua qualidade de vida vai lá embaixo. Hoje a palavra é para você elevar a sua fé, o seu ânimo e você viver uma vida de otimismo. Enquanto o mundo inteiro, enquanto o Brasil inteiro está sendo contaminado por uma pandemia de incredulidade, de pessimismo, de derrotismo, não é? A gente entra com o nosso otimismo e com a nossa fé, crendo que nós vamos vencer tudo isso. Muito bem, pode aplaudir mesmo o Senhor. Essa questão da incredulidade, ela atrai o pessimismo, e o pessimismo só vai atrair coisa ruim para a gente. Diz a neurociência de que o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto cria a realidade em que eu vivo. Então, olha, presta bem atenção, olha o que é que diz a ciência. O que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto cria a realidade da minha vida. Olha que coisa interessante. Aí você pensa, aí você fala e aí você sente. E isso cria a sua realidade. Então, se isso é verdade, então eu vou começar a pensar de forma positiva, eu vou começar a falar coisas boas e eu vou começar a sentir estas coisas positivas na minha vida. E assim eu vou mudar a minha situação, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida das pessoas com quem eu tenho contato. Mas será que isso é verdade? Vamos para a Bíblia. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós podemos transformar a nossa mente, o nosso coração, pela nossa fala. Eu posso criar o mundo que eu quero viver pela minha fé. Provérbios, capítulo 18, no verso 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A gente não precisa que a neurociência nos ensine isso, porque a Bíblia, muito mais antiga do que essa ciência, já está nos ensinando isso. Olha o que diz o livro de Provérbios.
você se alimenta do fruto da sua boca. Você fala, aí você pensa, aí você sente isso no coração, aí você colhe tudo isso. Você atrai tudo isso. Então, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Vigia bem o que é que você fala. Mas antes de vigiar o que você fala, vigie antes o que entra na sua mente. Vigie bem o que é que entra na sua mente. O que é que você tem permitido entrar na sua mente, que vai para o seu coração. Jesus diz em Mateus capítulo 15, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai, porque procede do coração, porque está lá dentro. Mas só está lá dentro aquilo que a gente permitiu entrar. Então nós é que permitimos. A incredulidade só entra se eu permitir. Esse pessimismo que vem de uma incredulidade só vai me atingir se eu permitir. Então a gente tem que vigiar, bloquear a nossa mente. A gente precisa selecionar aquilo que a gente vai permitir que entre na mente, entre e fique no coração e agora saia. Muito cuidado com aquilo que você fala. Muito cuidado com aquilo que está dentro do seu coração. Só você e Deus é quem sabe. Então você precisa tomar uma decisão. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Quando o Espírito Santo de Deus entra na gente, ele transforma o nosso espírito. Ele vai tocar na nossa alma e vai atingir o nosso corpo como consequência dessa conversão no espírito. A gente precisa, então, trabalhar a nossa alma e a gente precisa agora cuidar do nosso corpo, porque eles estão ligados. Esta incredulidade, ela atinge a nossa mente, ela entra no nosso coração e ela se reflete nas nossas ações. E todo incrédulo é pessimista. E a gente precisa de uma cura na nossa alma para arrancar tudo isso. Por isso que Jesus diz àquele cego de Betsaida: sai da aldeia, deixa eu arrancar você de lá. Toda incredulidade, ela nos leva à derrota. Você precisa acreditar em Deus, em você, na sua vitória, na sua conquista. Você precisa saber quem você é. E deixa eu dizer para você, olha, você não faz parte daqueles 1000 que caem do teu lado. Você não faz parte daqueles 10.000 que caem à tua direita. Você é alguém muito especial. Você foi escolhido por Deus a dedo. Deus decidiu te escolher. Ele te chamou. Aqui a teologia é do livre-arbítrio. Deus nos amou, Ele nos chamou e Ele nos escolheu. Então você foi amado por Deus, você foi chamado por Ele e você decidiu dar o sim para Ele. Aí Deus entrou em ação. Então isso não tem discriminação. Deus amou o mundo, mas o mundo não o recebeu. Deu para entender aí? Então todos foram chamados, mas poucos os escolhidos, porque não quiseram. Eu não creio nessa teologia reformada, presbiteriana, da predestinação, de que Deus escolheu uns para ser salvo e outros que vão para o inferno.
Não, eu não creio nisso. Por mais que a gente leia os textos que eles usam como argumento, mas eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu creio também que Deus nos criou com livre arbítrio, a livre escolha. E eu creio que a gente pode escolher. E Deus nos dá sempre a oportunidade para a gente escolher. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade da gente sair da incredulidade e caminhar pela fé. Porque a incredulidade nos leva à derrota. Todo e qualquer projeto na nossa vida, se ele não foi feito com fé, ele vai afundar. Todo e qualquer empreendimento que não for realizado com fé, ele vai falir. Você entendeu isso? Tudo na sua vida. Se você fizer alguma coisa sem acreditar, pode ter certeza que não vai prosperar. Não tem jeito. Não vai à frente. Você, então, precisa decidir. São decisões que a gente precisa tomar. E nós não podemos deixar que a incredulidade nos leve à derrota. Nós não podemos deixar que a incredulidade nos contamine e a gente perca a grande bênção de viver pela fé. Porque é muito melhor você caminhar pela fé. É muito melhor você caminhar de milagre em milagre do que você caminhar pelo acaso. Não. Nós somos chamados por Deus para sair da incredulidade. Betsaida significa incredulidade, cidade, aldeia de incrédulos. E nós somos chamados para sair dessa incredulidade e viver o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Nós somos um povo que cremos em milagres. Nós decidimos assim. Quer ver um exemplo? Quantos aqui acreditaram que o Espírito Santo se moveu hoje e usou o apóstolo Eunice para falar com a igreja? Muitos, não é? Mas se tivessem pessoas incrédulas no nosso meio, apenas diriam: ela está emocionada, ou sei lá, ela está querendo orar pela gente, ou só isso. Quando muito. Se não fizéssemos até o julgamento de que, isso é pura emoção. Nós somos chamados para viver pela fé. E se recuarmos, Deus não tem prazer em nós. Hebreus capítulo 10, está lá no finalzinho do capítulo. Para no capítulo 11 de Hebreus, a gente receber a grande lição do que é a fé. Então nós somos um povo que caminhamos pela fé. Nós já deixamos Betsaida, diga amém. Então eu vivo pela fé, eu vivo de milagre em milagre. Então eu creio no milagre. Quando eu decido crer no milagre, eu passo a ter direito de receber milagres. Você entendeu isso? E você pode até orar por alguém que não crê. Mas se você crê, pela sua fé, Deus pode realizar o milagre na vida daquele que não crê. Você entendeu isso? Então nós somos chamados para viver essa fé. Sai da incredulidade, meu irmão, e vamos começar a viver de milagre em milagre. E quanto mais você crê em milagre, mais milagre vai acontecer na sua vida. Quanto menos você crê em milagre, menos milagres você vai ter na sua vida. Você entendeu isso? Deixa eu dizer uma segunda coisa à luz desse texto. Retire Betsaida da sua mente. Retire Betsaida da sua mente.
Betsaida significa incredulidade. Jesus veio mudar a mente, a visão, o entendimento das pessoas. Ele não veio apenas restaurar a visão daquele cego, mas ele veio também transformar a mente dele, a maneira dele ver as coisas, a forma dele julgar o mundo. Agora, aquele ex-cego, diz o texto em Marcos 8, 25, tudo distinguia de modo perfeito. Você entendeu isso? Presta bem atenção no texto, olha. Está lá em Marcos 8, 25. Então, Jesus, ele arrancou Betsaida de dentro da mente daquele cego. Arrancou a incredulidade de dentro dele. Não só apenas ele fez um milagre, e apenas já é um grande milagre, óbvio, né? Mas não fez só o milagre dele voltar a enxergar, mas ele fez o grande milagre de mudar a mente. Há uma grande diferença entre você mudar a sua visão, receber o seu milagre na vista e continuar com a mente do mesmo jeito. Há uma grande diferença entre você se converter a Jesus e a sua mente continuar do mesmo jeito. E eu conheço um monte de gente assim. Mas o propósito de Deus é converter o seu coração e transformar a sua mente. Você entendeu isso? Eu lembro de uma experiência de um milagre. Veio um pregador e ele trabalhava, ministrava milagres mesmo. E eu lembro de uma pessoa que foi chamada à frente e essa pessoa não escutava. Foram umas 2 ou 3 pessoas que foram curadas naquele culto, com problemas de audição. E uma das pessoas, ela ficou bem perturbada, porque estava ouvindo, e ouvia muito alto. Eu imagino que a pessoa nunca escutou, e começa a ouvir, deve ser uma sensação horrível. E aí o pastor orou pela pessoa, para ela se acalmar, e dizer para ela, agora você está ouvindo. Aí fazia o teste. Isso tem muitos anos, mas lá vou eu citar Carlito, né? Vou arrumar outro, viu, Carlito, para dar uma folga aí a ele. Então, o pastor Severo lembra, ele estava aqui. A pastora Dalva também. Pois a pessoa disse assim, você quer ser curada mesmo? Ela disse, não. Ela ouviu, ela não ouvia, mas ela não queria ser curada. E agora? Não quero. E agora? O que ele ia fazer? E eu lembro que ele olhou para mim e disse, eu nunca vi um caso desse. E eu disse, eu nunca vi, foi os 2, só um não. Um surdo passar a ouvir e depois dizer, eu não quero. Era a situação dela. Por quê? Porque a questão não é só o milagre acontecer na gente, mas é a gente crer nesse milagre, crer que o milagre chegou. E isso passa pela mente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender nessa palavra aí. E eu espero que sim, que você esteja entendendo isso. O que Jesus quer fazer com a gente é converter, transformar a nossa vida por inteiro. Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer mudar a nossa mente e Ele quer mudar a nossa visão, da forma como a gente vê as coisas. Então a obra que Jesus quer fazer na gente é completa. Então quando Jesus botou a saliva nos olhos daquele cego e ele disse, eu estou vendo. Jesus disse para ele, ainda não é suficiente. Você não está vendo completamente. E aí Jesus vai de novo e toca nele. A ideia ali era mudar não só a visão, né, mas mudar a mente, para que aquele ex-cego de Betsaida, que na verdade ele nem era daquela cidade, ele estava passando naquela aldeia, provavelmente para pedir alguma ajuda, quem sabe, não é? Mas a obra que Jesus queria fazer ali era completa. Ele não queria apenas restaurar
a visão daquele cego, mas ele queria também mudar a mente, a maneira dele ver as coisas, de julgar o mundo. Então a conversão que Jesus deseja operar em nós tem que mudar a nossa mente, tem que mudar o nosso coração e tem que mudar o nosso procedimento. Tem muito crente que já foi alcançado por Jesus, está salvo, mas a sua mente não mudou, não foi transformada. A mente dele ainda continua a mente de aldeia, e vê e entende o mundo de uma forma muito pequena. Alguns comentaristas dizem que essa cura de Jesus foi gradual, e portanto Jesus também cura gradualmente as pessoas. Ok, mas quando a gente olha para o texto, numa simples exegese, Jesus pergunta para ele: vês alguma coisa? Está aqui, Marcos capítulo 8, olha o texto. Ele vai dizer assim: este recobrando, está aí o texto, verso 24, vês alguma coisa? Verso 24 diz: este recobrando a visão, respondeu: vejo os homens. Só para vocês entenderem, tem duas palavras no texto grego que é traduzida como ver, mas são duas palavras diferentes. A primeira aqui fala do ver com os olhos, com a visão normal. E a segunda palavra, quando ele diz assim, respondeu: vejo os homens, está vendo com os olhos, porque como árvores os vejo. Agora esse segundo vejo, a palavra é horao, que é ver com a mente. Eu vejo com os meus olhos os homens, mas eu entendo o homem como se fosse uma árvore andando. Mais ou menos assim o texto. Aí Jesus diz: não, eu quero operar o milagre, a obra, eu quero fazer completo na sua vida. Eu não quero só que você seja curado da sua visão. Eu quero que você também mude a sua mente, para você enxergar as coisas diferentes. É tanto que quando Jesus ora, impõe as mãos sobre ele pela segunda vez, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando, o texto diz, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Verso 25, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Ora, porque o texto não parou em e ficou, veio claramente e ficou restabelecido. Até aí estava bom. Explicou que ele voltou a enxergar. Não, mas a obra que Jesus fez naquele homem foi completa. Ele não apenas enxergou, mas ele mudou a forma de ver as coisas. Quando a gente se converte, a gente muda a maneira de ver o mundo. Quando a gente se converte de verdade, a gente vê as pessoas diferentes. Quando a gente passa por uma experiência de conversão, não precisa ser cego e voltar a enxergar. Pode ser outro milagre. O milagre da conversão é um grande milagre. Quando a gente passa por esse processo de conversão, e a gente permite que Jesus faça a obra completa, a gente vai mudar, não apenas na mente, mas no coração e nas atitudes. Se você quiser saber se Jesus fez a obra completa em você, veja quem você era antes e veja quem você é agora. Se não mudou nada, meu irmão, é porque a obra ainda não está completa em você. Você está precisando deixar Jesus trabalhar melhor na sua vida. Quem entendeu essa palavra? A visão de aldeia enxerga o homem como árvore. A árvore, ela nasce ali e jamais muda de lugar. A árvore não muda. Tem até um ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Tem muita gente que acredita assim. Eu acredito que nós não somos paus, árvores ou madeiras. Nós podemos mudar.
se a gente quiser. É verdade que ninguém muda ninguém. É você que tem que decidir pela sua mudança. O trabalho da igreja, o trabalho de cada líder de célula aqui, é insistir com você, para que você mude a sua vida. Porque se você mudar a sua vida, você vai colher resultados novos e bem diferentes do que você tem colhido agora. E a conversão, ela precisa ser completa. É possível você passar por um processo de conversão e você ter a sua alma mudada, o seu espírito transformado, a sua mente transformada, a sua visão das coisas mudadas. Mas tem gente que passa pelo processo de conversão e não muda a sua visão, não muda o seu coração e continua enxergando o mundo do tamanho de uma aldeia. Então não há uma transformação. E parece que tem medo de enfrentar essa mudança. Tem um texto filosófico muito interessante, a parábola da caverna, ou o mito da caverna. Não sei se você já ouviu aí falar do mito da caverna. É interessante, é Platão, não é? O mito da caverna, ele fala de homens que entraram numa caverna e ficaram lá no escuro. E eles ficaram presos, olhando para uma parede. E por trás dele tinha uma pedra e entrava a luz do sol, acendia uma fogueira, ele olhava e só via os vultos. Eles entendiam o mundo daquela maneira. E eles tinham medo de tentar sair da caverna, porque eles temiam o desconhecido. E aí, um deles fugiu e viu o mundo lá fora. Correu para avisar para eles, para dizer: olha, o mundo é muito maior do que a gente está enxergando aqui. Olha, o mundo é muito maior. E aqueles homens disseram: não, não é nada disso. E atacaram aquele seu companheiro que veio dizer para eles que era possível e mataram ele, porque eles não queriam uma mudança. Tem muitas igrejas que vivem o mito da caverna. Tem muito crente que vive o mito da caverna. Acredita na mentira do diabo, de que ele não vai prosperar, que ele não vai mudar a sua vida, que ele vai continuar sempre desse mesmo jeito e que ele não pode fazer nada para ter outros resultados. O chamado de Jesus é para vivermos uma vida abundante, sermos felizes, conquistarmos tudo aquilo que deseja o nosso coração. Mas para isso, a gente tem que arrancar Betsaida da nossa mente. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. O que eu faço aqui, domingo após domingo, é tentar arrancar a Betsaida de dentro da sua mente, do seu coração. E ao mesmo tempo em que eu trabalho para arrancar a Betsaida da sua mente, eu também tento arrancá-la da minha mente, para eu continuar acreditando que é possível, que as pessoas vão mudar, que elas serão transformadas, que essa igreja vai mudar, que essa igreja vai influenciar a sociedade, que essa igreja vai atrair um grande avivamento espiritual, que essa igreja vai viver de milagres, milagres em milagres. Olha, meus queridos, uma mente de aldeia não conquista o mundo. Para dar certo os nossos projetos, a gente precisa arrancar essa mentalidade de aldeia, essa mentalidade pequena, essa mentalidade de que eu não posso, essa mentalidade de pobreza. Quando eu olho para o texto de Filipenses 4, no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu olho para esse texto, eu vou entender que Deus está falando e dizendo: você pode, se você crer, você pode avançar,
Você pode conquistar, se você acreditar. Eu gosto muito de Isaías 45, no verso 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Jesus está chamando cada um de nós aqui pelo nome e nos desafiando a avançar, a conquistar. Não tem limites para isso, não tem limites. Só quem limita é a nossa mente de aldeia, porque uma mente de aldeia, a mente de Betsaida, não conquista o mundo. A mente de cidade já melhora um pouquinho. Imagina uma aldeia bem pequenininha, um vilarejo. Aí você se muda do vilarejo e vai para uma cidade. Quando você chega na cidade, não sei se você teve essa experiência de vida, mas eu tive. Então eu nasci numa fazenda. Aí depois meu pai e minha mãe, eles se mudaram e foram para uma cidadezinha. Depois a gente se mudou para uma capital. Então você sai de uma cidade pequena. Hoje cresceu muito esse município, deve ter umas 30 mil pessoas. Então prosperou muito. Se eu estivesse lá, o que teria acontecido? Aí eu saio para uma capital. E aí? A capital não era tão grande assim. Aí depois eu venho para Brasília. Olha o tamanho da capital. Deus nos colocou no melhor lugar do Brasil. Não sei se você entende dessa forma. Brasília é o lugar das oportunidades. É a terra da bênção, da promessa. É daqui que saem todas as decisões que governam o país inteiro. Aí a sua mente tem que ampliar, meu irmão. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aí, ó. Qual é o tamanho da sua mente? A sua mente é do tamanho de uma aldeia? A sua mente é do tamanho de uma cidade? A sua mente é do tamanho de uma capital? Porque isso vai determinar o tamanho dos seus projetos. Você entendeu isso? O irmão Severo saiu lá do interior do Piauí, né? Do Maranhão, né, irmão Severo? Saiu lá do Maranhão. Ele chegou aqui em 1962. Muito bem. Pois é, ele chegou aqui quando eu nasci. E o irmão Severo disse: vou mudar de vida. Pegou o cavalo que ele tinha e o revólver 38, vendeu, comprou uma rede e chegou aqui em Brasília. E olha o que ele já fez na vida. Você precisa ter coragem para mudar. Você precisa ter fé, acreditar. Aí você está no lugar da promessa, no lugar da bênção, e não conquista nada. Tem alguma coisa errada, meu irmão. E não é com a cidade. Não é com o evangelho. É com você. Porque você ainda não arrancou a mente de aldeia da sua cabeça. E você precisa passar por essa mudança. Entendeu aí? Terceira coisa que eu quero dizer, já olhei para o relógio e acabou meu tempo. Me dê só mais uns minutinhos. Não volte a Betsaida. Não volte a Betsaida. Marcos capítulo 8, verso 26. Olha o que é que Jesus diz àquele ex-cego de Betsaida. E mandou Jesus, aquele homem, embora para casa. Vá para casa. Recomendando-lhe: não entres na aldeia. Se você entrar na aldeia, você vai voltar a ficar cego. O texto não está dizendo aqui não. Eu é que estou dizendo. Tinha consequências se aquele homem voltasse. Ele podia até continuar enxergando,
Mas aquilo que Deus fez na mente dele para olhar as coisas agora, entender aquele mundo, distinguir o mundo com perfeição, já era. Porque ele seria influenciado por aquela mentalidade de aldeia. Deixa eu perguntar para você, meu querido, quem são os seus amigos? Dizem que as 5 pessoas, 5 principais pessoas do seu relacionamento definem quem vai ser e quem é você. Se você se juntar com gente de mente de aldeia, você vai pensar menor do que uma aldeia. Decida quem você quer ser e escolha as suas amizades. E escolha os seus relacionamentos. Você entendeu aí a mensagem? Eu vou usar a Bíblia, tudo bem, porque se eu não usar a Bíblia, você pode não crer muito. Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Ande com um traficante de droga, e você vai ser um traficante de droga. Ande com um pervertido sexual, e você vai virar um pervertido sexual. Ande com um malandro e preguiçoso, que você vai ser um malandro e preguiçoso. Escolha. É muito simples isso. Você tem que escolher as suas amizades. E você tem que saber dizer não para quem não presta, para andar com você, e saber dizer sim, buscar as amizades certas para a sua edificação, meu irmão. Mas é uma coisa terrível, porque a gente vê que parece que o mal tem uma força e um poder de atração impressionante. Parece que a aldeia Betsaida atrai mais do que uma visão mais ampla. A gente quer voltar à aldeia quando a gente se decepciona. É verdade isso, viu? Voltar à aldeia seria voltar à mesmice, a uma mente medíocre, pobre, sem percepção real das coisas. Aí a gente tenta mudar, aí vem um trauma, aí vem uma decepção, aí logo a gente se frustra e a gente quer voltar para a aldeia. Deus já nos tirou de lá. Quando eu vejo um discípulo dizendo, eu vim do interior do Piauí e eu quero voltar para lá. Meu irmão, o que você quer buscar lá? Pelo amor de Deus. Não, porque lá é bom demais e porque lá eu ando pela rua, lá eu como manga pelos pés, Meu irmão, acaba com isso. Cura a sua alma. Jesus tem algo muito maior para você. Não volte atrás. Não volte para a aldeia. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aí vem a decepção, aí vem as frustrações. Eu quero voltar porque lá era muito bom, porque lá era... Conversei com muita gente, brasileiros, lá nos Estados Unidos. Eu conversava com eles e... porque eu vou voltar lá para Minas. Lá, olha, tem um queijo lá, meu Deus. O que tu vai fazer lá, meu irmão? Não, porque lá eu tenho uma terrinha que eu comprei, trabalha na roça e ganha, vamos botar aí, um salário mínimo no mês. Aí ele trabalha nos Estados Unidos 1 hora e ganha 30, 40 dólares. Eu conversei com um jovenzinho, recém-chegado, numa alegria, e ele disse assim para mim, eu cheguei, no dia que eu cheguei já comecei a trabalhar. E eu estou aprendendo agora a profissão lá, ajudante, né, de construção, trabalho pesado. E ele disse, em 1 semana eu ganhei o que eu ganhava em 2 meses no Brasil. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E eu fiquei pensando, pois é, tem gente lá querendo voltar. Teve tanta gente voltando na época da Dilma e do Lula. Está muito bom lá. E o pessoal... quando eu viajava, eu dizia, olha, eu quero viver nesse Brasil que vocês estão recebendo de informação aqui. Porque quem sabe se não foi agora que eu viajei há 1 semana. Quando eu voltar, está diferente. Essa é a mentalidade.
da mentira que se vendem lá. E a mentalidade de aldeia não consegue distinguir as coisas. Não consegue enxergar o melhor do pior. Aí fica o líder de célula se matando para abrir a mente da pessoa. Olha, é por aqui, gente. Olha, é desse jeito. Não tem jeito, não. Se não arrancar a Betsaida da mente, não avança. E se voltar a Betsaida, é triste a situação. A gente quer voltar à aldeia quando não consegue conquistar. Quando a gente falha, quando vem os obstáculos. Mas a gente esquece que o segredo é persistir, perseverar. E se a gente nunca conseguir? Valeu a tentativa, você viveu num sonho e você acreditou nele. É como se já tivesse conquistado. Deu para entender aí, meu irmão? Hoje Deus está falando com você. Tem pessoas que Jesus já libertou do pecado, mas Ele quer voltar à prática do pecado. Tem pessoas que foi liberta. Satanás teve que largar, mas agora ele começa de novo a se aproximar daquilo que ele foi liberto. Será que eu estou falando profeticamente aqui? Para eu encerrar essa palavra, eu vou usar como ilustração a história do povo de Deus, quando saiu do Egito. Saíram numa festa, comeram lá a Páscoa, ganharam presentes, roupas festivais, ouro e tantas coisas mais. Dispararam, ufa! 2 milhões de pessoas, somos livres da escravidão. Que sofrimento, que lugar terrível. Primeira dificuldade, queremos voltar. Lá era muito melhor, lá a gente comia alho, comia, que negócio, quem é que gosta desse negócio? Pepino. Lá era muito bom, porque é a mente. Se você não arrancar Betsaida da sua mente, ela vai puxar você de volta. E você precisa ficar esperto, meu irmão. Cada dificuldade, vamos levantar um chefe para nos levar de volta à escravidão, de volta ao Egito. Deixa eu dizer para você, meu querido, ó, quando Jesus transformou a sua vida, foi para valer. E Ele firmou uma aliança com você. Não tem volta. Não tem volta. É daqui para frente, até a glória. Você entendeu isso? Eu quero orar por você. Fique de pé. Mesmo que você esteja vivendo lutas, enfrentando lutas, dificuldades, não pense em voltar atrás. Não pense em desistir. Isso faz parte do processo de crescimento, de aprendizado. Isso faz parte do processo da grande conquista que Deus tem para você. Então não desista. Continue firme. Quero pedir a Deus pela sua vida. Comece a orar pelo seu sonho. Comece a orar aí pelo seu propósito no seu coração. Peça para Deus ampliar a sua visão, a sua mente, para você enxergar como enxergou aquele cego de Betsaida, que o texto nos diz que tudo distinguia de modo perfeito. Tudo distinguia de modo perfeito. Que é para você saber distinguir tudo que acontece na sua vida. É para você ter a sabedoria de decidir, distinguindo tudo à sua volta e sabendo o que é melhor para você e qual é o plano que Deus tem para realizar na sua vida, meu irmão. Por você. Quem está precisando de uma oração aí? Levanta a sua mão. Diga: eu quero receber uma oração hoje, eu quero mudar minha vida. Eu quero me libertar desse pecado aí, eu não quero voltar atrás. Fala isso para Deus, levanta sua mão e fala isso para o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus,
Eu clamo ao Senhor por cada mão levantada aqui, meu Deus. Peço que o Senhor realize este milagre que os teus filhos estão clamando agora, meu Deus. Cada mão levantada significa um pedido de socorro, de ajuda, de intervenção da parte do Senhor. Cada mão levantada é para atrair um milagre do Senhor. E nós cremos em milagres, meu Deus. Cremos que o Senhor pode transformar vidas, situações. Cremos que o Senhor pode transformar corações, mudar destinos, abrir portas de milagres, revelar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Cremos que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Meu Deus, faz um milagre em cada vida agora, Senhor. O milagre que cada um está pedindo, na saúde, o milagre na mente, no coração, o milagre na família. Oh Deus, faz o teu milagre agora, Senhor. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de bênção, sucesso, conquistas e milagres. Amém.